Tribunal absolve homem de 35 anos por estupro de vulnerável contra menina de 12. Imagina que você lê essa manchete. Aí você pisca, lê de novo e pensa, isso não pode estar certo. O que está acontecendo? Pois é, aconteceu e já algumas vezes no Brasil. Mas o caso que eu quero te contar aconteceu em fevereiro de 2025 e o caso vem ganhando holofotes e dividindo a opinião pública e entre juristas, uma grande revolta entre mulheres e senadoras da República e já mobilizou o CNJ. E está fazendo o Brasil inteiro se perguntar como é possível um homem de 35 anos casado e mantendo relações sexuais com uma menina de 12. Fica aqui que eu vou te explicar, sem juridiquês, do jeito que você merece entender para poder também entrar nesse debate. Vamos ao caso concreto. Em abril de 2024, na cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro, Minas, um homem de 35 anos foi preso em flagrante. Com ele estava uma menina de 12 anos. Na delegacia, o homem admitiu que mantinha relações sexuais com ela. E a mãe da menina sabia de tudo e, pior, havia dado autorização. A criança tinha deixado de ir à escola e estava morando com o homem, como se casados fossem efetivamente. Aí o Ministério Público de Minas Gerais denunciou os dois, o homem pelo crime de estupro de vulnerável e a mãe por omissão. Em novembro de 2025, o juiz de primeira instância condenou os dois a 9 anos e 4 meses de prisão. E aí vieram os recursos e com eles a história ficou complicada. Em segundo grau, o TJ de Minas Gerais analisou os recursos e por 2 votos a 1 absolveu o homem e a mãe. O argumento do relator foi o seguinte: o relacionamento não foi marcado por violência, fraude ou coação, mas por um vínculo afetivo consensual, com aquiescência, com o de acordo da família. A única desembargadora mulher da turma, claro, votou contra. E o homem acabou sendo solto. E agora aqui cabe uma pergunta bem simples. Uma criança de 12 anos pode consentir com relações sexuais com um adulto de 35? Para pensar. O Código Penal brasileiro diz que não. E a lei é categórica. Qualquer ato consensual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E ponto final. Mas o direito, como sempre, arruma um jeito de complicar o que parecia simples. Todo mundo sabe disso. O Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que decide como a lei, no caso penal, deve ser interpretada no Brasil, ele tem uma súmula, 593, e ela diz que não importa o consentimento, a experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso. Se a vítima tem menos de 14 anos, é crime. Só que o próprio STJ, em casos considerados excepcionais, já aplicou o chamado distinguishing, ou distinção, que é uma técnica jurídica utilizada pelo juiz ou pelo tribunal, para justificar por que não se deve aplicar o entendimento consolidado àquele caso específico, evitando assim a aplicação automática e mecânica de decisões em massa. É o mesmo que dizer o seguinte: esse caso é diferente daqueles outros que foram analisados pela aplicação do precedente e, portanto, a regra não se aplica aqui. E isso aconteceu, por exemplo, em 2021, numa situação onde um adolescente havia iniciado um namoro com uma menina de menos de 14 anos, com a permissão dos pais dela, e os dois tinham em comum um filho e formaram uma família. Aí o STJ entendeu que se condenasse o rapaz seria mais prejudicial do que benéfico, inclusive para a própria vítima e para a criança. E agora, bem recente, fevereiro de 2026, a sexta turma do STJ voltou a aplicar esse raciocínio em um habeas corpus, absolvendo também um homem condenado a mais de 9 anos, também por manter relação sexual com uma menina menor de 14 e com ela ter um filho. Com muita divergência interna, essa decisão, esse habeas corpus foi concedido. O ministro Rogério Schietti ficou vencido. E vale a pena o registro que ele fez na decisão. Ele disse assim: trata-se de ilícito de extrema gravidade, não apenas em casos envolvendo abuso por predadores sexuais, mas também pelas consequências que relações envolvendo menores de 14 podem produzir, como sexualização precoce, gravidez que impactam diretamente o desenvolvimento da vítima. Segundo o ministro, a norma penal se aplica a qualquer adulto que mantenha relações com vulneráveis. E o caso concreto não configuraria uma situação que justificaria o afastamento da norma legal. O ministro Og Fernandes também ficou vencido junto com o Schietti. Ou seja, a jurisprudência predominante é que há crime,
Mas o STJ abriu uma porta para exceções e o TJ Minas foi nela. E o que a psicologia diz sobre tudo isso? A psicóloga, vice-presidente da Comissão da Infância e da Juventude do IBDFAM, foi clara. Ela disse o seguinte: uma criança de 12 anos não tem capacidade de consentir de forma livre e consciente. O fato dela estar apaixonada, de chamar aquele homem de marido, de dizer que quer continuar a relação, isso não é autonomia, isso é fragilidade. E é exatamente a situação de vulnerabilidade que a lei foi feita para proteger. No momento em que se relativa quem precisa de proteção contra o estupro, aí houve a violência. E aí você gera para essa vítima uma desproteção, diz a especialista. Em outras palavras, a lei existe para proteger quem ainda não tem condições de se autoproteger. Esse caso é, sem dúvida, um dos mais complexos e polarizadores do direito brasileiro da atualidade. Tem quem diga que a decisão do TJ Minas Gerais foi corajosa. Tem quem diga que foi um retrocesso. Tem juristas dos dois lados e o debate está longe de acabar. E aí, a bancada feminina do Senado, com 16 senadoras de diferentes partidos, divulgou uma nota de repúdio. O texto foi direto ao ponto. A lei brasileira é inequívoca. Qualquer ato sexual com menor de 14 configura estupro de vulnerável. Consentimento, namoro ou anuência da família, nada disso afasta o crime. E o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também agiu. O corregedor nacional, ministro Mauro Campbell, instaurou de ofício um pedido de providências para apurar a conduta tanto do Tribunal de Justiça de Minas como do desembargador relator. O tribunal tem 5 dias para se explicar e o processo corre sob sigilo. Sabe por quê? Porque envolve menor de idade. O que é certo é o seguinte: entender os seus direitos nunca foi tão importante quanto agora. E se você quer se aprofundar nesse tema, seja como estudante, como advogado, como cidadão, acesse agajur.com.br, porque o direito não é coisa só de advogado, é coisa de quem vive em sociedade.